Olá amigos, boa noite, começando mais um TalkNet, o nosso encontro de todos os dias, já meia-noite, né? Meia-noite para a gente começar o nosso bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre misericórdia, sobre compaixão e sobre missões, né? De que forma essas três ações interagem no meio da nossa igreja e no meio da humanidade como um todo. Bom pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo, é importante dizer que nós vivemos uma época de velocidade na informação. A informação hoje vem com velocidade tremenda devido aos meios de comunicação eletrônica. E na verdade a internet, pessoal, é um campo muito vasto, né? Falar de qualquer assunto hoje você encontra teorias e situações de todos os tipos, né? Relacionados a isso. O que você quer você encontra hoje na internet. Isso é muito fácil de encontrar. Então qualquer palavra que eu colocar aqui é simplesmente mais uma na internet. Tem algumas palavras, né, que estão sendo colocadas hoje aí na internet que diz o seguinte, né? A internet deu voz aos idiotas. Outros dizem que a internet deu voz aos excluídos. Outros dizem que a internet deu voz aos intelectuais. Seja qual for a situação nossa nesses três grupos, a internet democratizou a informação. Então, se você abrir a internet, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E mais do que nunca, nós precisamos ser seletivos, né? Escolher o que é certo. Aí você vai dizer, Edson, mas como escolher o que é certo? É muito difícil isso. Porque é como aquela velha história, né? Nós que trabalhamos na área da saúde, é muito comum você encontrar pessoas, poxa, eu fui no médico, e que médico maravilhoso, um médico muito bom. Poxa vida, qual é o parâmetro que nós temos para dizer que o médico é bom? Se aquilo que ele está prescrevendo é bom ou ruim, a não ser que você seja um médico, na grande maioria isso não é verdade, né? Então nós temos essa mania, né? Que médico bom. Mas infelizmente não temos parâmetro para isso. Mas a forma com que aquele médico nos atende, ou aquele profissional da saúde, nos faz pensar dessa forma. Mas nós não temos condições de entender, compreender e avaliar o atendimento daquele médico do ponto de vista se ele realmente é um profissional gabaritado ou não. Isso vale também para a internet. Nós, muitas vezes, buscamos assuntos justamente para entender, mas nem sempre temos parâmetros ou conhecimento para ver se aquele vídeo ou se aquela informação que está sendo postada, ela é verdadeira ou não. Uma velha história, né? Tem um ditado muito antigo que diz assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso vale para todos nós. Então esse tema de missões é um tema que tem milhares e milhares de vídeos postados na internet. E falar de missões sem falar de misericórdia e compaixão fica muito difícil. Nós temos projetos muito bons missionários no mundo inteiro, mas tem muito projeto ruim também. E quando se fala de Brasil é pior ainda, né? Ser missionário no Brasil é realmente um desafio. Nós somos um país continental, um país de grandes dimensões, temos muitos desafios ainda para vencer, e eu quero falar hoje especificamente desse momento tão difícil que a gente está vivendo. Milhões de pessoas pelo mundo sofrendo a morte da Covid-19, a fome batendo em vários países do terceiro mundo, inclusive o nosso, né? Tem muita gente aí tentando tapar o sol com a peneira, querendo colocar o Brasil como um país de primeiro mundo. Nós estamos ainda muito longe disso. Eu acho que o primeiro fator que nós devemos ter para mudar um país é assumir a nossa condição. E a nossa condição é realmente de um país de terceiro mundo que precisamos melhorar muito. Nós temos praticamente a pior educação do mundo. Nós temos índice de desenvolvimento humano que às vezes países para lá da Índia, para lá da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, melhor dizendo, e achamos que tudo isso é normal. Isso não é normal, pessoal.
nós precisamos melhorar muito. Nós temos um evangelho hoje também que reflete a qualidade do povo, um evangelho medíocre, não é? O evangelho hoje no Brasil é um evangelho medíocre, não é? Tanto que eu tenho dito para as pessoas, eu jamais pensei que eu iria viver esse momento, mas hoje nós evangelizamos, pregamos o evangelho de Jesus para evangélicos. Hoje nós temos o dever e trabalhamos muito para pregar Jesus Cristo para evangélicos. Tá? Hoje os evangélicos precisam ser evangelizados, eles precisam receber o evangelho da verdade, o evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito triste. Tá? Nós encontramos pastores envolvidos em políticas, não porque a política não faça parte da nossa sociedade. É que é visível que há um interesse dessa parte de supostos cristãos vivendo amarrado e atrelado a governos, ao poder econômico ou ao poder estatal. Está visível na cara de todo mundo. Então falar de missões passa por uma coisa que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, que é amar ao próximo de forma incondicional. Nós precisamos entender o amor de Cristo morrendo na cruz, uma morte terrível, para que hoje nós pudéssemos, pela graça, estarmos aqui. E nada mais vale a pena a não ser falar desse amor e viver esse amor. Viver esse amor é simplesmente a expressão máxima, externando isso para vidas que estão colocadas aí fora. É difícil você falar que é cristão e não expressar esse amor cristão por tantas vidas que estão se perdendo. Hoje se fala muito em missões urbanas, até hoje eu tenho muita dificuldade de entender o que é missões urbanas, né? Mas tudo bem, a missão ela sempre teve como parâmetro o ir, o fazer acontecer, ver as coisas serem transformadas. Eu me lembro das igrejas católicas, né, que trouxeram para cá toda a sua estrutura. A primeira coisa que essas igrejas faziam, qualquer povoado que aparecia, eles já iam lá na Praça Central, existiam 4 ou 5 casas, mas na principal parte daquele loteamento, o que a Igreja Católica fazia? Ia lá e colocava a sua sede, ia lá e colocava a sua igreja. Tanto que nós andamos aí nos grandes centros, e o que tem no centro dessas grandes cidades? Uma igreja católica, não é? Porque eles não estavam interessados, a princípio, em se estabelecerem em pontos que buscassem apenas os seus interesses. Hoje não, hoje nós encontramos igrejas evangélicas de frente uma com a outra, fazendo concorrências, né? E aí é muito fácil. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, numa cidade chamada Atibaia, aqui em São Paulo. É impressionante, numa única rua você tem 9 igrejas. E você tem bairros da cidade de Atibaia totalmente desassistidos. E aí, conversando com alguns, é muito triste você ouvir as confidências, né, no meio desses pastores, e alguns diziam, poxa vida, não dá para ir para lá porque lá a gente não tem condição de nos mantermos, o dízimo e a oferta ali é muito fraco. Então vamos para o centro da cidade, vamos para os points, né? E é interessante que muitas dessas igrejas se classificam como igrejas missionárias. E na verdade não são, né? São puramente igrejas interessadas em status, em conforto, em benefício próprio, quando deveriam estar realmente buscando os necessitados, os sofridos, os que nesse momento estão passando fome, ou que nesses momentos estão buscando misericórdia, compaixão. E nós, o que temos feito? Né? Será que você, na sua casa, você não pode, por mais difícil que seja a situação, e aqueles que, graças a Deus, ainda têm uma condição, separar aí 3, 4 quilos de arroz, um pacotinho de feijão, preparar isso, colocar lá uma salsicha que seja com molho de tomate, fechar uma marmitex, que sejam 10, que sejam 5 marmitas, e você sair para um ponto que você sabe que há moradores de ruas. E não é só moradores de rua hoje, pessoal. Existe hoje uma quantidade enorme de famílias jogadas na rua que perderam seus empregos, que vieram de outros estados
menos desenvolvidos, e chegando aqui sofreram desilusões e não tem dinheiro para voltar. Você passa ali no terminal rodoviário do Tietê, aqui em São Paulo, você pega pai, mãe com 3, 4 filhos, simplesmente dormindo embaixo de marquises. Que tristeza, sem um tostão, às vezes aguardando alguém passar e dar uma esmola, dar um doce, comprar um pastel ou um lanche. Nós somos milhões de pessoas que ainda podem fazer alguma coisa. Então viver missões é isso, é ter misericórdia, é ter um amor supremo, é viver isso de fato e verdade. Não deixar com que as coisas fluam de uma forma errada. E você fala, poxa vida, Edson, mas e se eu não tenho condições? Olha, a condição Deus dá, pessoal. O dinheiro é o de menos. Se você realmente estiver inserido no contexto da palavra de Deus, o Senhor envia o dinheiro na hora certa, no momento certo. Eu recentemente estava lembrando de George Miller, um grande pregador, um pastor inglês, que foi responsável por muitos e muitos orfanatos na Inglaterra. Vou contar um fato que aconteceu, um dos fatos, que aconteceu com ele. E certa manhã, como todas as manhãs, os seus jovens, as suas crianças iam tomar café. E nesse tomar café, chegou um dia que não tinha nada para beber, que não tinha nada para comer. No entanto, aquele que cuidava daquelas crianças chegou na presença do pastor George Miller e disse baixinho, pastor, hoje nós não temos nada para comer. Então eu não vou chamar as crianças para a mesa. E nesse momento George Miller disse, não, por favor, vá buscá-los e os coloque na mesa como todos os dias. E o jovem insistiu, pastor, não tem nada, não podemos, não há o que comer. E, mais uma vez, George Miller fala para ele trazer as crianças e assim é feito. As crianças sentam à mesa e ali George Miller agradece a Deus por aquele alimento que sequer existia naquele momento. Tão logo ele termina a sua oração, a campainha da sua casa toca. E qual é a sua surpresa quando ele vê o padeiro mor da cidade? O padeiro mais importante lá da Inglaterra havia feito um pedido para a rainha da Inglaterra, que ia dar uma grande festa, e ele foi levar os pães até a rainha. Chegando na rainha, ela achou que o pão estava perfeito, mas a rainha achou que o pão tinha passado um pouquinho do ponto. E a rainha disse para aquele padeiro que não queria aqueles pães para os seus convidados e pediu que ele fizesse outros pães. Aquele padeiro sai, vem descendo a rua em direção à sua padaria para dar continuidade ao seu trabalho e se depara com aquele orfanato. E ele é tocado naquele momento, falou, olha, eu não sei o que eu vou fazer com esses pães, então eu vou doar esses pães aqui no orfanato. E ali, George Miller atende aquele padeiro, ele conta essa história, e ele pergunta a George Miller, o senhor não gostaria de receber esses pães? O senhor pode ver, eles estão ótimos. E George Miller agradece e pega aqueles pães. Então logo ele termina de dar os pães, ele também carregava leite dentro da sua carruagem de trabalho. E ele também oferta esse leite para o orfanato de George Miller. E isso não é uma coisa que nós estamos falando de 2, 3, 4 mil anos atrás, pessoal. Nós estamos falando isso de 200 anos atrás. Pouco tempo isso, no tempo e espaço em que nós vivemos. 200 anos é muito pouco tempo, 150 anos, muito pouco tempo, 90 anos, muito pouco tempo. Os milagres do Senhor Jesus ainda continuam acontecendo. E nós somos esse canal para o milagre. Eu me lembro da Batalha de Dunkirk, uma história linda de Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, quando o exército inglês vai ser dizimado pelo exército de Hitler. Eles estão no Canal da Mancha, e o Canal da Mancha é super conhecido pelas suas águas turbulentas, violentas. É impossível você atravessar o Canal da Mancha nadando. E Winston Churchill, sabendo que os seus soldados seriam dizimados pelas forças alemãs, ele conclama os seus cidadãos, os ingleses, a orarem. E ali o povo inglês começa a orar. E pasmem, sabe o que aconteceu? No momento em que Winston Churchill começa a orar, com a sua nação, as águas do Canal da Mancha
simplesmente se tornaram como uma piscina. De águas turbulentas, águas violentas, houve paz. Como uma piscina, ela se tornou. E aí aqueles jovens soldados se agarraram a pneus, madeiras, camas e conseguiram aos milhares atravessarem o Canal da Mancha e escaparem do exército alemão. Então logo o último homem passou, as águas do Canal da Mancha voltaram a ficar revoltas, voltaram a ficarem turbulentas, impedindo que qualquer outro soldado da frota alemã fosse atrás deles. Isso é um milagre. Isso é tremendo. Nos dias de hoje, Deus continua operando os seus milagres. Mas isso é expressão apenas do amor de Cristo por aqueles que dedicam a sua vida a Ele. E eu espero que, para falarmos de missões, o primeiro fator é misericórdia e compaixão. Doar a sua vida, doar o seu tempo por tantas pessoas que estão perdidas, judiadas e destruídas. Eu espero que essa mensagem de hoje, esse bate-papo aqui rápido sobre missões, abra tua mente. Se você quer fazer missões, se prepare. É muito comum encontrar missionários que estão pedindo esmola para dois, pessoal. É muito comum encontrar missionários sofrendo com aquele povo. Certa vez um jovem chegou para mim e perguntou: Edson, poxa vida, eu quero fazer missões, eu estou muito animado. Eu falei: pô, cara, legal. Você está preparado? Conhece a Bíblia? Não, estou estudando muito a Bíblia, tá bom. E qual é a sua formação? Eu terminei o colégio e parei. Eu quero me dedicar a Cristo, a obra missionária. Eu falei para ele: olha, eu não quero sepultar o seu sonho, eu acho isso muito importante, lindo, bonito. Mas você já imaginou, se você estiver melhor preparado, o quanto isso vai ser importante para o seu ministério, para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus, e o quão vai ser importante para você do ponto de vista sucessos dos seus projetos missionários? E eu falei: se você tem fé para ir para um campo missionário, para o sertão, para a África, para países muçulmanos, em que o Evangelho é simplesmente rechaçado, você não tem fé para passar 3, 4 anos numa faculdade, se formar um engenheiro para produzir poços, ensinar irrigação, construir casas. Você não pode ficar 4 anos numa faculdade, você não tem fé para encarar uma faculdade, se formar em odontologia, se formar em fisioterapia, se formar em medicina para atender aquela população também nas suas questões sociais. Você tem fé para ir, você não tem fé para encarar uma universidade. E esse jovem olhou para mim e começou a chorar. E nós fizemos uma reunião na época com a igreja e cada um doou um pouquinho por mês para que nós pagássemos a universidade desse jovem que se formou e hoje está como engenheiro no campo missionário, abrindo poços artesianos, ensinando irrigação para muitas e muitas vidas onde ele está. Hoje ele é a pessoa mais importante daquela região, mais importante que as autoridades públicas. Hoje ele é conselheiro do prefeito, ele é conselheiro dos vereadores, é um homem respeitado e o Evangelho tem crescido assustadoramente ali. Pelo fator social, pela importância dele como um homem social e mais ainda, porque param para ouvir a palavra de Deus, devido ao grande amor desse jovem, ter se formado numa universidade e ter dedicado sua vida em graça, em misericórdia, em compaixão para o seu próximo. Eu quero depois terminar e vou mostrar para vocês 2 livros importantes, mas eu quero deixar aqui a mensagem de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para todos nós. Está lá no livro de Mateus 25, de 35 a 45, eu vou ler para vocês, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestis-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor,
Quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fosses me ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me acolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então lhes também dirá o Senhor: quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizestes a mim. Mateus 25, 35 a 45. Essa é a realidade. Missões, compaixão e misericórdia implicam em amor. A vida é muito passageira, pessoal. Daqui a pouco nós vamos acordar por um tempo. Nós vamos acordar para a vida e ver que essa brevidade que é colocada todos os dias chegou para todos nós. Então nós precisamos ter essa garra, essa vontade de pregar o Evangelho, de socorrer o próximo, ainda mais em tempos tão difíceis, e expressar externamente o amor de Cristo em nós. Essa fica como mensagem. Eu vou aqui indicar 2 livros muito bons para você, que eu gosto muito. Esse aqui é O Milagre de Dunkirk, ou de Dunkerque. Saiu um filme agora recentemente falando sobre essa batalha da Segunda Guerra Mundial. Mas lá não é um milagre. Não, há um preconceito lá em Hollywood em falar realmente o que aconteceu. Isso aqui é um livro muito antigo que eu ganhei de presente de aniversário, é uma das literaturas que eu mais gosto, e recomendo para você. O Milagre de Dunkerque. Leia, maravilhoso, conta a história desse milagre, vivida pelos soldados ingleses da Segunda Guerra Mundial. Um outro livro muito legal para você ler é esse aqui. Pessoal, você está vendo que ele está bem velhinho, bem judiado, bem acabado? Eu não sei se vocês vão encontrar essa literatura. Eu estou providenciando, estou tentando digitalizá-lo, porque é uma literatura muito rara. Isso é Judith, a judia cristã. É um livro maravilhoso e você precisa ler esse livro. Uma literatura dos nossos dias, contemporânea, tenho certeza que vai impactar a tua vida. São algumas dicas de livros importantes que eu acho que, de alguma forma, pode favorecer a tua leitura, o teu crescimento, o teu conhecimento, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua enorme companhia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Missão Destaque, destaque com C mudo no final. Ajuda a gente, entra lá no YouTube, se inscreve no nosso canal. Dia 15 de maio eu vou estar sorteando para vocês. 10 pessoas estarão lá no Hope Valley, base da nossa missão, na cidade de Santa Isabel, para um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Então se inscreve no nosso canal. Todos vocês que se inscreveram no canal estarão concorrendo ao nosso prêmio. E não se esqueça, você já falou com Jesus Cristo hoje? Tenho certeza que será uma experiência sensacional. Boa noite.